6h50, 31 de agosto de 2018. Bom dia, família, bom dia, meu dia. E que seja um dia de tranquilidade. E se é assim, vamos de fato arrematar o caminho que é a nossa verdade. É isso. Estava eu sentada diante de uma linda casa. O menino chegou e diante de mim parou. De repente o meu coração parou. Ele então me disse: é hora de testemunhar o quanto Deus é capaz de realizar quando a gente se entrega ao coração da pedra angular. Eu levantei, olhei para ele e naquele exato momento perfeito, o Cordeiro de Deus apareceu. Mas o menino não é o Cordeiro de Deus? Aí é que está a perfeição que Deus estava a me mostrar. Aquele que esteve pisando aqui para manifestar sabedoria, a sua alegria. Perfeito ele seria. E o Cordeiro que se dividia, porque homem ele seria, santo, mas continuando criancinha. Assim de fato eu via. Era perfeito. A criança nascida, ai de Maria, com as bênçãos, ai, a família que ele tinha. Naquele momento me sorria. Então eu entendi. Eu entendi aquilo que o menino me trazia, para eu seguir. Naquele momento, eu era uma pedrinha no meio, o quê? De um oceano vasto. Mas o que é isto? Cercado. Santo. Eu posso até visualizar a perfeição do que Deus estava a me mostrar. Eu era proprietária do meu próprio pedaço. Assim no reino das águas. Santo Maria de Cássia, é perfeito. Foi como de fato alguém me dizia. Sabe aquele que dizem que é o Messias, o filho de José e de Maria? Ele, ele caminha sobre as águas. Quer dizer, ele flutua. Ele tem propriedade. Ele tem sabedoria. Perfeito, eu lhe diria. E o que você disse? Santo, ele faz essa magia? Mas alguém me disse, não é magia, é sabedoria, é saber lidar com os problemas do dia a dia, sem se afogar em dor e agonia. Eu disse, santo, então não é magia, é muita sabedoria. E o que alguém disse? Esse alguém era Deus. Deus? Sim, seu pai, ele me disse, é para você agir exatamente assim. Ser essa sabedoria, não se afogar em dor e agonia e saber lidar com os problemas do dia a dia. Santo Pai, tem sabedoria. É por isso que eu disse para ele. E o espelho? Você perguntou? Sim, porque a água era espelhada, os problemas estavam lá. Eu não poderia negar. Não dá para viver de forma alienada. Dizer o que tudo vai passar, o tempo cura tudo. Isso, de fato, é coisa de gente que não gosta de pensar para não se colocar no lugar onde deve estar. Receber, de fato, a certidão. Pois é. A posse da casa. E saber caminhar, a hora de parar, voltar. Eu não sei, é uma complicação você explicar. Santo, eu estou entendendo. E o que aconteceu?
Aí, de fato, seu pai disse para eu confiar. O quê? Pegou de fato a pedra que eu era e começou a afundar. No mar? Um mar de problema. Aí foi eu lá, meu Deus, eu vou me afogar, eu não sei nadar. Mas ele me disse que quanto mais de fato ele me colocava ali no fundo, misturava com aquela problemática toda, eu de fato aprenderia a respirar. De repente eu flutuava. O quê? O problema é esse, eu alcancei o fundo das águas. A problemática? A lama toda. Pense de fato numa casa cheia de problema, de dilema e sem conseguir compreender o seu próprio sistema. O sistema era o bruto? O problema é que o sistema não só era bruto, como de fato nos trazia o entendimento de casa completamente vazia. Aí fica difícil. Não podemos ter a cara de pau de dizer que todos são iguais perante a lei. Quando a gente recebe salário, a gente vai ter direito a ser aposentado, ser homem honrado, mulher honrada. Sabe como é que é? A gente não vai nos faltar nada, servidor público. E o patrão do servidor público, coitado. Mas é bom a gente, de fato, começar a colocar algo no altar. Foi isso que seu pai me disse. O quê? Que servidor público, de fato, não vai poder sequer sonhar com a aposentadoria. O quê? O sistema. O sistema, de fato, resolveu ser democrático. O quê? Sim, porque você sabe, a montanha do servidor público, tinha cabra, tinha ovelha, tinha bezerro, tinha boi, tinha vaca, tinha de tudo. Mas aí você sabe, a gente achou pouco ter tudo isso. O que é isso? Aí nós começamos de fato a eleger um trabalhador para nos ensinar a viver. Santo, e o que foi que o trabalhador fez? É isso. O trabalhador, ele de fato resolveu pegar aquela montanha e fazer daquilo muito promissor. Aí tirou todo o leite da vaca. E o que fez? Aí se emprestou. O quê? A perder de vista. Aí já sabe como é que é. Achando pouco. Tirou. O quê? É isso, porque você sabe. Boi é o reprodutor, a vaca não pare sozinha. É necessário de vaca. O quê? Aí ele vendeu. O quê? O vergalhão do boi vendeu. Aí a vaca, sem de fato procriar, sem leite para dar, e o boi sem vergalhão para de fato usar, pense na desgraça do lugar. Santo, ele fez isso com os outros animais, assim, da montanha, do servidor público? Não é que fez? O quê? Resolveu, de fato, ele mesmo ser a lei. Aí foi pegando o quê? Aquilo que tinha e a possibilidade de ter. O quê? E danou de fato a vender, a emprestar. Era um tal de leiloar sem ninguém sequer notar. E eu estou de fato agora entendendo. O pai colocou você de fato no centro da questão. Foi isso que ele me disse. Para eu, de fato, sentar na pedra da fundação da problemática brasileira. O quê? De repente o Brasil, o quê? É isso, virou investidor do nada. E a casa vai cair. Foi isso que seu pai me disse, para eu analisar, de fato, o alicerce da casa. Eu disse para seu pai, oh Deus, não vai prestar.
O Senhor sabe da irresponsabilidade que nós estivemos a realizar. Pegar o dinheiro do tipo popular, daquele, olha, que pensa que não vai ter dinheiro para aposentar, para comer croissant, nem sequer pão seco de manhã. Porque terão que acordar, lavar o rosto e aceitar, de fato, beber um gole de água para o estômago lavar e a gente saber a condição da casa como ela está. E aí eu, de fato, cheguei lá no fundo, onde tinha lama de todo tipo, e a pedra fundamental, o quê? O plano real. E não me diga que ele conseguiu de fato quebrar o pote. Foi isso que tia Lee na vida toda me dizia. Quando eu era criança, olha minha filha, a pessoa de fato, quando a inflação, as coisas difíceis, eu não tinha de fácil banco para depositar, colocava dinheiro no pote e enterrava. Mas aí, temendo de fato a desgraça, tinha medo de avisar para os filhos abandonarem. Aí não falava. Aí morria. O quê? Aí, minha filha, assim, quando o dinheiro de fato é puro, aí ele vem, avisa, e aí diz, tem que pegar o dinheiro e pagar a terra. Deixar a parte que é da terra lá. E os herdeiros, quando realiza assim, tira o dinheiro de boa. O fantasma vem avisar, bem. Mas ela também dizia, os herdeiros ambiciosos que não obedeceram, morreram. O quê? Não ficaram com dinheiro, não. Aí eu disse, meu Deus, que lembrança é essa, Deus? Maria de Cássia, eles pegaram o dinheiro que era a sustentação do plano real, o pote enterrado. Não só pegaram, como de fato uma espécie de aposta. O quê? Pirâmide. O governo federal fez pirâmide? Fez pirâmide. Como é que é? Sim, porque para o plano real chegar nesse nível onde a população até pode reclamar. Um dia o feijão custou 90 ou 9 conto, até 12. Tinha lugar que era 15. Você pode comprar o mesmo feijão de 2,50. A mesma marca hoje. Sobe e desce. Natural. Mas é porque eles não sabem que o quê? O trabalhador pegou o quê? O pote. Pegou o pote e numa espécie de pirâmide. Aposta. E agora, de fato, é uma problemática que temos que aceitar. Até o rola-bosta, de fato, a nos dominar. Tentando, de fato, não consertar, porque não tem conserto. Tentando amenizar, encobrir, tapar. E aí, pense na desgraça que o rola-bosta está, de fato, a espalhar. O rola-bosta, ele tem conhecimento de que o pote foi, de fato, arrancado nessa espécie de pirâmide, leiloado, apostado. Sabe como é que é? Rola-bosta, de fato, o tipo escaravelho da múmia, sabe de fato. Santo Maria de Cássia, e aí tem de fato trabalhado para esconder tamanho fardo. Eu quero saber como é que vai esconder. O quê? Se o próprio poder público, se a montanha de aposentados, o quê? Foram roubados. Santo. Mas ele não será prejudicado? Sabe como é que é? Ele está no lugar mais alto.
A questão é, será que esses que não têm assim tanto privilégio, sim, é, que também você sabe, Deus também disse, a ilusão começa daí. Quando a gente de fato recebe uma mão inteira, e sabendo que de fato lá é terceirizado de todo tipo, não recebe nem direito de ter mão, quanto mais uma inteira. Aí a gente não se incomoda. A gente arrota dizendo que somos iguais perante a lei. Ele que tem uma mão inteira. Mas quando ele souber que tem gente que tem duas mãos, que de fato trabalhar, que nos tiraram de fato tudo, até o braço. Achando pouco tirar o braço, tirar o corpo. Achando pouco por quebrar as pernas, trituraram. Achando pouco, deram a cabeça, ok? É isso, degolaram e jogaram. Alguém pegou a cabeça? Justamente isso. Quem pegou a cabeça não é uma pessoa razoável. Sim, sabe como é que é? Porque você viver à beira-mar, o sol a bater na cabeça. O que? Sal. A maresia vem de fato. E você lá. De repente você não passa. O quê? De um rola bosta em tudo quanto é lugar, tentando consertar. Mas sabe que não pode nem amenizar, mas pode encobrir. Por hora pode encobrir. E Maria de Cássia, eu estou de fato vendo o prestígio que Deus trouxe para ti. Foi isso que ele me disse. Não devemos esquecer, minha filha, que à beira do mar tem coco. E como a gente não está sabendo acentuar, é bosta se espalhar. A questão é como é que nós vamos justificar, explicar, entender, dizer para o povo, de fato, é saber como proceder diante da situação que com certeza vai se apresentar. Olha, Maria de Cássia, Painho tinha razão quando de fato lhe trouxe essa questão. Que Dialino o tempo todo lhe avisava que sempre fica um fantasma na casa para de fato anunciar a forma como as coisas de fato devem proceder, respeitando de fato quem esteve a morrer. Pois é, o fantasma, ele tinha sabedoria. Tinha sabedoria. Ele sabia que para de fato viver a democracia, nos tempos ali que ele estava de fato a analisar, alcançar, ele sabia que o presidencialismo não ia prestar. Sabia? O fantasma sabia. Ele tinha essa sabedoria. Ele também entendia que era necessário ter o quê? Um pote enterrado num lugar onde ninguém deveria tocar, sagrado. E caberia de fato ao presidenciável se responsabilizar pelo pote do lugar, sem de fato prometer, com base no dinheiro, que ele com toda certeza não poderia nem sequer ver. Ele teria que, de fato, resolver os problemas de acordo com o sistema, o dilema, mas que o pote deveria, de fato, ser a sustentação do lugar. E quando tirar o pote, aí o buraco. O quê? Se o pote, de alguma maneira, tampava o buraco, que há muito tempo estava guardado. Sei lá como é que é. Você tomava emprestado, era um tal de pagar juro, e aí nunca de fato aquilo, um buraco era tapado. Cada hora trazia um problema. Santa, eu estou entendendo. O pote foi uma espécie de tampão
para os precatórios, para a gente dar limite ao que se passava. Por quê? Sim, porque você sabe como é rico. Rico arrotava, emprestava, e aí já sabe. O quê? O dinheiro se multiplicava que quando você, o quê? Ia de fato colocar, fazer cálculo, para saber o quanto você esteve a pegar, rico com toda certeza se tornava o quê? Trilionário, às custas do buraco. Santo! A ideia do pote, então, foi boa. Sim, a ideia do pote foi boa. Era para enterrar e, de fato, ninguém deveria pegar. E se pegasse, teria que pagar a terra. O problema é que, de fato, o povo acreditou em um tal trabalhador, que não nos levou a absolutamente nada. Continuamos, de fato, vendendo ilusão de que ele fez pela nação. O que ele fez foi, de fato, tirar o leite da cabra, da vaca, de todo o rebanho. Ele depenou, de fato, a nação. Achando pouco, arrancou. O que? Aí vai, de fato, ó, disso. Sim, do reprodutor. Eu quero ver como é que o reprodutor vai, de fato, fazer filho na vaca sem o vergalhão e sem o sonho. Os dois mundos equilibrados para, de fato, enxertar a vaca e ela ter, de fato, leite para, de fato, se sustentar. E até ser a manteiga do lugar. Mas ele, de fato, sem se ocupar com nada, foi, de fato, deixando a casa completamente, ai meu Deus, desvalida, sem guarda, sem de fato se incomodar. E aí, de fato, quando acabou a ideia de fazer dinheiro, e aí cópia, aí você sabe, era cópia de cópia de cópia de cópia, e aí perdeu completamente. Será que nós vamos ser eleitos como o povo mais demente, de acordo com os nossos dentes? É necessário saber se a gente vai ter condições de receber título tão honroso. Eu também acho que não será assim tão horroroso. É o reconhecimento do trabalho de uma certa gente. A questão é, Maria de Cássia, quando o Pai lhe trouxe a Bolsa de Valor, que sempre sustentou, de fato, a pirâmide que o trabalhador formou, em algum momento a Bolsa, de fato, se responsabilizou, limpou, deu um ultimato para, de fato, colocar o pote, e ainda que fosse aos poucos, colocando uma moedinha até, de fato, ficar mais equilibrado. Que nada! Que nada! A bolsa o tempo todo foi, de fato, abrindo um maior buraco. Elasticidade, e a elasticidade. E o resultado é como o painho, de fato, me mostrou. É seu país. Não há a mínima possibilidade da gente, de fato, se enganar. Não há, de fato, reserva. Não há dinheiro. Não há nada. O que há é uma farsa da desgraça absoluta de quem governa e quem de fato governou esta casa. Mantendo de fato essa farsa de reserva, não há nada. E a bolsa aqui funciona de uma forma deplorável. Ou seja, eu de fato manipulo para de fato conseguir ser gato. Eu vou dando sobrevida.
Eu vou de fato colocando roupa, tirando roupa, lavando roupa. É de uma forma que até trapo é lavado. Até trapo é lavado. E quando o dinheiro é desvalorizado, num minuto eu arrumo de fato um sabão em pó que vem de fato contribuir para o trapo ser lavado e você continuar entrando com sapato, sem deixar rastro. O sabão em pó tem nos ajudado a lavar trapo. Aquilo é de fato o purgatório, o inferno. O inferno. Você pode trazer qualquer pano velho engordurado que a bolsa vai lavar com a ajuda do tal sabão em pó que estará nos ajudar para manter de fato o assoalho limpo, com medo do próximo. É o quê? É sim, porque não sabemos como é que vai ficar, mas nós precisamos de fato garantir a quem de fato coloca a moeda lá, que ele vai tirar e muito do lugar, que nada vai mudar. O que nós estamos fazendo é apenas garantir. Sim, porque sabe como é que é a lavanderia? Não usa só sabão em pó. Na lavanderia tem que ter sabão em pedra, tem que ter água sanitária, tem que ter detergente, tem que ter vassoura, e aí é da extensão, tem que ter rodo, pano de chão, pano de poeira. Na lavanderia tem de tudo. Nós queremos garantir a cada elemento da lavanderia que nada vai mudar. Não muita gente vai, de fato, trabalhar para colocar, deixar da forma como está, mas é dando a certeza de que vai melhorar, vai melhorar. Que nós estamos, de fato, conseguindo lavar e lavar e lavar e lavar cada vez mais. Isso ninguém vai poder, de fato, negar, vai? Negar não vai. Não vai poder negar. Porque não existe, de fato, em nenhum lugar do mundo, do mundo, por pior que seja o lugar, um submundo como esse aqui. Não existe. A ilusão de seriedade, onde de fato nós não damos a verdade, nós mentimos, nós trapaceamos, nós até inventamos para dar recibo de que nós nos importamos. E por baixo do pano nós continuamos lavando e o boi, de fato, continua ganhando. Ganhando por baixo do pano. Nós continuamos lavando e o boi continua ganhando. Porque o boi sabe o lugar que ele esteve pisando. E se é assim, é muito difícil a gente justificar o país que o brasileiro de fato está a pisar. Quando de fato a gente aceita massacrar o povo do lugar. Tudo que a gente aprendeu, desde que a gente de fato conheceu Deus, é de fato entrar pela porta da frente da casa, consciente de que a lavanderia iria nos ajudar para que a gente pudesse continuar do mesmo jeito, da forma como a coisa estava a funcionar. Vamos salientar que o tal plano real foi um ganho. É como você pegar, de fato, um palito de dente para limpar a boca da sua gente. Mas você também é consciente de que não basta usar o palito de dente para limpar a boca.
É necessário você conquistar a escova e a pasta, e até o fluido dental. Dá uma geral. Para você ter a certeza que necessita de algo mais. Depois de fato, ter a escova, a pasta e até o flúor, você saber que um dentista tem que nascer, para que a gente possa, de fato, analisar cada dentária da nação, do lugar onde o povo está, e saber, de fato, qual é o dente que é necessário arrancar, porque tem dente que não dá para ficar. Como é que nós vamos colocar algo no lugar? Até, de fato, a gente conseguir manter um equilíbrio. O plano real era o palito de dente. Mas essa gente inconsequente não só destruiu o palito de dente, como tirou todo o dente dessa gente. Todo o dente dessa gente. De uma forma irresponsável, inconsequente. E de repente, além dessa gente não ter gente, não se sabe de fato como trazer tamanho fardo para um povo que não está nem mesmo sabendo como viver e o que é o poder. E o que é o poder? Não há, de fato, um movimento para a gente barrar a política da forma como ela está sendo feita. É a política se espalhar de uma forma em que o povo perdeu a noção. Perdeu a noção. Você não compreende, de fato, o que é o poder judiciário. Porque o poder judiciário está tão desvalorizado, que vira, de fato, pano sujo para limpar só alho. E aí fica difícil a gente, de fato, acreditar em um judiciário que o tempo todo está a enrolar, sem, de fato, analisar o que os políticos estiveram a realizar. Anos e anos e anos assim. E a desculpa, de fato, é que é muita coisa, isso. Cada hora uma coisinha insignificante. A coisa perdeu tanto sentido que pessoas ditas honradas, que vão para um joguinho de futebol, avançam. Essas pessoas avançam para cima de quem está a trabalhar. Policial! E ai dele se reagir. Porque é um bando de marginal. Pessoas que vão sair dali, vão voltar para sua casa, tem mulher, tem filhos, tem trabalho, cidadão, votam e têm direito de serem votados. Mas entram numa arena e se tornam marginais. Enfrentam policiais e a sociedade combate o policial e não o marginal. Ninguém faz nada. E isso, com toda certeza, é reflexo desta casa miserável, que continua amenizando, jogando água fria na fervura, para, de fato, não pegar os verdadeiros responsáveis. Todo dia trazem queijo suíço para rato. E agora, de repente, todo dia tem um assunto importante no judiciário. E o povo alienado. Assunto importante no judiciário. Desde quando é razoável
você trazer um tema como aborto como solução de problema para quem não tem saúde, para quem não tem educação, para quem não tem trabalho. Os ordinários pegam como pano de fundo para esconder o que eles estão a fazer, nada. E fica ali. Sentam uma semana, um mês, jogando água fria, perde vista, não tem tempo para acabar tal vista. Senta para discutir o tema e de repente alguém perde vista. Aí na outra semana, e você fica pensando, até onde de fato essa gente é capaz de ir. Eu penso que essa gente não tem a menor noção do que é ser nação. Do que é ser nação. A questão não é discutir o aborto. A questão, de fato, é se perguntar se o tema é adequado para um país tão miserável. Para um país tão miserável. E, de repente, o aborto é questão do judiciário. O tema guardado. Deus, com toda certeza, me pede para exercer fidelidade. Eu não comungo em nada com esse poder judiciário. Eu respeito quem trabalha, quem procura honrar sua casa. E isso é estrelinha no pé de página. Estrelinha no pé de página. Vou, para terminar, falar de um caso que aqui esteve, em Ascensão. Uma médica indo para o trabalho, tem um problema de trânsito junto com 2 irmãos, e de repente acontece o acidente, e a mãe, na sua razão plena, luta para levar a questão a júri popular, acreditando ela que o povo iria condenar a médica pelo que esteve a acontecer lá no lugar. Não foi como a promotoria imaginou. O júri não condenou a médica. Aí você fica pensando, se era tudo que se queria, acreditando de forma prévia que a condenação aconteceria, como não foi conforme o que eu acreditava, recorre ao judiciário para anular. De repente, o júri é, de fato, cúmplice da médica. Eu fico pensando se é razoável a gente convidar pessoas para, de fato, ver um sofrimento terrível daquele, sentar quanto júri, absolver ou condenar. E depois, de fato, não respeitar, ainda que a médica fosse culpada. Respeito pelas pessoas que estiveram sentadas. Mas aí a promotoria vai, sem levar em consideração o tanto de crime. Nada. Junto com a mãe, porque não saiu como eu queria. Se a médica tivesse sido condenada, aí o advogado da médica recorreria. A questão é se ele de fato ganharia. Será que ele iria ganhar?
Anularia o julgamento? Como é que fica, de fato, as pessoas que estão do lado de cá, acompanhando isso em toda oportunidade? Um julgamento que ficou lá, a televisão mostrando toda hora, flash, flash, flash. A médica sai de lá, aí recorre e diz que anularam. O júri passa a ser cúmplice da médica. Foram contra a prova. Mas o julgamento não é, de fato, trazer elemento para quem, de fato, estará a julgar, analisar, e com a questão, de fato, de conceito popular. Já estamos, júri popular. Acordar ou desacordar, não deveria respeitar? E você abre precedente. Isso é judiciário honrado? Isso é a promotoria? Talvez me perguntasse, e se fossem seus filhos? Eu teria que consultar a Deus e perguntar se é razoável uma mãe deixar de viver e tudo o que deseja é ver a médica encarcerada, em vez de desejar a luz do judiciário e respeitar, voltar para casa e chorar. Eu teria que perguntar a Deus, respeitando a dor da mãe, se é razoável, de fato, diante de tanto crime. Ela é uma privilegiada, uma sortuda nessa sociedade. Viu o julgamento. E é lamentável que, de fato, a sociedade não cobre responsabilidade. Qual é a utilidade do júri popular? Qual é a utilidade da promotoria? Não deve, de fato, a promotoria aceitar o que o júri popular não são livres para acordar ou desacordar? Chamarão outros? Expor outras pessoas a esse sofrimento? Porque não é fácil você estar lá. Quem, de fato, estará a se preocupar com a fila de pai e de mãe esperando julgamento? Ninguém. Mas este caso específico traz, de fato, a promotoria à luz dos holofotes. Então, é médica. Deve ser julgada, condenada e queimada em praça pública. Não é a justiça que nenhum povo, de fato, merece. Pegar um caso específico para servir de exemplo. Mas caso específico que serve de exemplo só é de gente que tem poder aquisitivo diferente. Sempre é a mesma coisa. A televisão e a promotoria só se ocupa com esse espetáculo de mostrar essa gente que tem um poder aquisitivo diferente. Essa tem que ser exemplo. Exemplo de quê? Da miséria dessa gente? Com toda certeza, Maria de Cássia, que gente indigente. É isso. E se assim, vou de fato fascinar. Porque com toda certeza, é muito difícil a gente acreditar que essa gente sabe trabalhar. Com toda certeza, razão não há no lugar. Obrigada, 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 sempre. Bom dia.